está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 18 de julho de 2019. Com o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes. Tchauzinho pra turma do Face. E a gente já tá ao vivo aí com a nossa live de abertura aí no Facebook. Acompanha a gente. Você já sabe, o JR sempre diz, você curte, você compartilha essa live de abertura e vai abençoar a vida de muita gente aí. 968038319 é o WhatsApp. Pelo WhatsApp você vai participar como? Pode dar sua opinião durante o debate. O JR vai acompanhar aqui as suas opiniões, mas você também manda pra gente só pelo WhatsApp, tá? Ainda que você esteja no Face. O aniversário do seu pastor e da sua pastora, o aniversário da sua igreja, dizendo quantos anos a igreja está fazendo, e também o aniversário da cidade onde você mora. Ô, Marcela Bastos, nós já estamos agora transmitindo aqui pelo Facebook da 93 FM, como você já disse, é sempre um prazer muito grande quando nós podemos apresentar os nossos ilustres debatedores para os ouvintes. Então, quero pedir a sua ajuda. Você faz isso anunciando a nossa mesa e, ao mesmo tempo, simultaneamente, sem perceber, estamos no Face, estamos com áudio e vídeo. Você vai apresentando e vai mostrando. Enquanto quem é que está na nossa câmera hoje, Marcela? Hoje quem está na nossa câmera é a Fabi. Que é a mesma de ontem. Todos os dias. E de amanhã também. Mas vamos apresentar. Fica chique. Fala assim, quem está na câmera hoje? É, Fabiane. Isso. Vira pra Fabiane. Vira pra ela mesma? Meu Deus, olha aí. Ela deu só um legal. Daqui a pouco eu mostro ela, gente. Lá a gente tá com o pastor Paulo. E a gente ao lado do pastor Paulo está com o apóstolo Cássio. Aqui ao meu lado, a missionária Raquel. E do meu outro lado, o pastor Samuel. Todo mundo preparado. Claro que você que está acompanhando no rádio vai dizer assim, a que lado? Direito, esquerdo, você vai ver. Você para poder botar um gostinho na sua boca, você dá pelo menos uma olhadinha no Face, se você não perdeu. Muito bem, palavra boa, Marcela, palavra muito boa. São 11h10, 11h10 da 93. Está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, tema 01 do programa de hoje. Tem muitos evangélicos que, em nome de uma liberdade, dizem que podem estar em qualquer lugar e fazer qualquer coisa. É o que diz a ouvinte. O tom de voz é o meu, mas eu acho que é por aí que ela tá falando, viu? O que mais ouço é que em Jesus nós somos livres, que a graça nos alcançou e que a maioria das coisas não tem nada a ver. Como decidir com sabedoria o que convém e não convém a nós como crentes? O que fazer para não entrar na máxima do nada a ver, mas também não ficar legalista demais, hein? Como ser diferente em um tempo em que todo mundo quer ser igual? Qual a melhor forma de refletir a luz de Cristo? Eu pergunto a você, querido e amado debatedor, que participa conosco aqui, e também do nosso ouvinte, que participa pelo WhatsApp 968038319, 968038319, claro, aqui no Facebook da 93. Missionária Raquel Lima, quero começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, bem-vinda à nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, JR, bom dia aos demais pastores que estão aqui, ao povo que está me ouvindo, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostei que o ouvinte ressalta o que fazer para não entrar na máxima do nada a ver. Nós estamos vivendo num tempo em que esse nada a ver já se tornou uma cultura, né? Tudo é nada a ver. E apóstolo Paulo, eu anotei aqui em 1 Coríntios 6:12, ele fala ao povo de Coríntios: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
o povo de Corinto estava vivendo um evangelho meio que bagunçado, a sua própria moda, o seu próprio bel prazer. E ela fala aqui sobre a graça de Deus. A graça de Deus não é uma graça irresponsável, né? Nós temos que entender que mesmo no tempo da graça ou debaixo dessa graça, nós devemos levar o reino de Deus, o evangelho a sério. Porque quando você fala da pessoa do Espírito Santo, às vezes nós servos de Deus, eu estou falando de mim, temos uma impressão de que o Espírito Santo é alguém distante, né? O Espírito Santo não é um ser místico, ele é uma pessoa que quer se relacionar com você. E ele pergunta, o ouvinte pergunta, como fazer? Como que eu faço para poder ter esse equilíbrio? Se você consultar ao Espírito Santo, ele vai te dizer o que pode, o que não pode, o que convém, o que não convém. A pessoa do Espírito Santo vai te conduzir em relação a isso. E tem como, sim, você ir a certos lugares e se manter crente e se manter firme. A verdade é se você está disposto a isso, né? A ouvir a voz do Espírito Santo, a ouvir a orientação do Espírito Santo. E se você ouvir, ele vai te falar. Muito bem, vamos continuar ouvindo a opinião dos nossos queridos debatedores. Pastor Samuel Soares, muito bom dia, seja bem-vindo. Como pensa o senhor esse tema, pastor? Muito bom dia, JR, bom dia aos amigos aqui da mesa e você que nos acompanha pela live, pela rádio, sempre muito bom estar aqui. Muito bem colocado aqui pela pastora, eu queria trazer um outro texto também de uma epístola, de uma carta, que é a primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 16, que diz o seguinte: como pessoas livres que vocês são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Somos livres? Somos livres sim, graças a Deus por isso. E com relação à graça, a graça me dá autorização, ela me dá o direito de fazer qualquer coisa que eu quiser? Não me parece que é bem assim que a gente deva olhar para esse tema. E abrindo um parênteses, como é triste que o tema graça seja tão mal compreendido. O que Pedro está dizendo aqui me parece que tem tudo a ver com o que foi trazido para esse primeiro tema, porque é uma coisa que está no nosso dia a dia. O tanto de pessoas que ouviram falar de uma vez ou outra, ou semanalmente, sobre esse tema graça, e pensam que talvez essa graça seja uma autorização para fazer qualquer coisa em nome de uma liberdade que a fé cristã teria oferecido. Isso é algo comum, é recorrente, mas não é assim. O versículo que foi citado anteriormente, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Não cabe na fé cristã essa coisa de que eu sou livre e enquanto livre eu não devo satisfação a ninguém, eu não tenho que me submeter a autoridades, nem a palavra, nem a ninguém, porque eu já sou livre. Isso não provém, não procede da fé cristã. Isso é uma má interpretação. Pastor Paulo Azevedo, muito bom dia, seja também, querido, muito bem-vindo ao debate 93 de hoje. Uma de nossas ouvintes, ela cita a seguinte frase, de que nós somos livres para não pecar. É a frase que ela apresenta pra gente aqui no Facebook. Eu quero ouvi-lo sobre essa frase, se o senhor concorda com ela e que link o senhor faz com essa frase e o próprio texto que foi enviado por uma outra ouvinte. Bom dia, JR, bom dia aos colegas debatedores. É sempre uma alegria estar aqui com vocês que estão na live e falando de um tema tão atual. Nós fomos livres para pecar, para não pecar, né? Infelizmente, nós estamos vivendo atualmente um evangelho de muita facilidade. E o pastor Samuel foi muito feliz quando ele virou e falou assim, vem cá, mas e a graça? Como é que é o tema da graça? A graça nos chama para que nós sejamos influenciadores. Essa é a grande diferença. O grande problema é que é o seguinte, nós somos livres, somos salvos pela graça, mas estamos deixando o mundo nos influenciar. O mundo está influenciando. Então, nós estamos revertendo o que seria a graça. E quando eu ia fazer essa pergunta, a ouvinte passou. Somos livres de quê? Aonde é que está a nossa liberdade? E quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a ver essa situação, somos livres para não pecar, porque a graça nos alcançou para sermos influenciadores. A partir do momento que a gente usa essa liberdade que a graça nos deu para sermos influenciados e andar segundo o mundo, parou a função, deixamos de ser, a graça parou de ter a função que ela tem em nossas vidas. O querido apóstolo Cássio Mariano, seja bem-vindo, bom dia, meu irmão. A irmã Aparecida Costa tá te mandando abraço, o senhor conhece? Conheço, minha mãe na fé. Sua mãe na fé, foi o que ela escreveu aqui no Face e pediu para te mandar esse abraço.
Quando a gente não pode dar abraço para todo mundo, mas quando é mãe, assim, a gente, claro, obedece. Eu não sou bobo nem nada, né? Mas um beijo para essa queridíssima também, irmã Aparecida Costa. Pastor, tendo ouvido os companheiros que falam sobre esse assunto, uma de nossas ouvintes diz o seguinte: a graça é de graça, mas ela não é barata. Ela foi paga por um altíssimo preço. Compartilha essa outra ouvinte aqui no Facebook da 93 FM, onde nós estamos transmitindo agora com imagens o nosso debate 93 de hoje. Como o senhor ajusta esse tema e esse assunto e essa frase? Primeira mão, quero agradecer a Deus a oportunidade, um grande abraço, JR, obrigado pela oportunidade, aos nossos colegas debatedores, Marcela e toda a equipe que está aqui conosco. De fato, o texto é muito sugestivo. Primeira carta de Coríntios, capítulo de número 6, versículo 12, como disse a nossa queridíssima Raquel Lima, vai nos dizer que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. A verdade é entender o conceito que a pessoa tem de liberdade. E eu relacionei algumas coisas aqui que vai elucidar e vai clarear a mente da pessoa. Primeiro, a pessoa tem que ter esse conceito do que é pecado, do que é moral e do que é imoral. Incoerente, por exemplo, significa desconexo, desconforme, desvairado, disparado ao seu raciocínio, ao seu comportamento e às suas atitudes, contrário ao irracional. Imoral, contrário à moral, às regras de conduta, falta de moralidade, indecoroso, vergonhoso e contrário ao pudor, à decência, libertino e indecente. Libertinagem, eu acho que esse ponto é fundamental. Conduta de pessoas que se entregam a prazeres sexuais e a prática do libertino. Aí não é liberdade. João 8,34 vai dizer que aquele que serve o pecado é servo do pecado. A carta de Coríntios vai nos dizer que o apóstolo Paulo está dizendo que há um grande problema em Coríntios. E qual é o grande problema de Coríntios? Que eles estão usando a liberdade em Cristo para pecar. Foi o que aconteceu em 1 carta de Coríntios, capítulo 5, versículo de número 1, que está tendo um problema de imoralidade sexual. E aí a pessoa quer usar a questão da graça para continuar, e a graça tem os seus requisitos. E um dos requisitos da graça é que você tem que ter a transformação, a mudança e a renúncia para poder fazer proveito da graça. Porque o que é graça? É aquilo que você não tinha direito. É o bem merecido. Você não merecia, mas tem a oportunidade, tem o direito de poder ter a liberdade em Cristo, da salvação, da libertação, da cura divina. Então é de graça. Porém, tem um preço a pagar. E esse preço é renúncia. A porta continua estreita. Eu quero perguntar aos nossos queridos debatedores e amados presentes aqui no nosso estúdio hoje, e a vocês ouvintes, eu vou dar exemplos aqui e vou perguntar. A pergunta é essa: é mais fácil ou é mais difícil? Tá bom? Combinado. Essa é a dúvida, beleza? Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Essa é a lei. Aí vem a graça. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aí é a graça. É mais difícil a lei ou a graça? A graça. Estão todos de acordo ou não? Opa. A graça. Vamos de outro agora, hein? Ouvistes que foi dito, não adulterarás. É a lei. Isso. Vamos à graça. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Piorou. A graça é mais difícil ou é mais fácil? Mais difícil. Vou dar só mais um, tá? Ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Essa é a lei. Agora vem a graça. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. O que é mais difícil, a graça ou a lei? A graça. Então, os 3 exemplos aqui, ouvinte, eu estou lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 5, tá bom?
5, a partir do versículo 21, lendo aqui, texto aqui, outro ali, para falar, para exemplificar. Então, a impressão que passa é que para algumas pessoas a graça é fácil. Viver pela graça é algo fácil. A gente recebe de Deus o que não merece pela graça dele, é mais uma vez a palavra graça mencionada aqui, mas existe um compromisso, existe um comprometimento que nós temos. E exatamente por causa da graça na nossa vida, que nós vamos conseguir colocar a nossa vida em prática, ou na nossa vida em prática, aquilo que ele mesmo está nos ensinando. A graça, você está conectado àquele que te deu essa graça, aquele que te agraciou. Se não estiver conectado a ele, você não conseguirá, não tem jeito. A lei, você está conectado à lei, você tem um conjuntinho de regras aqui, isso não pode, não pode, não pode. Se você seguir o não pode, não pode, não pode, você está no centro dela. E você vai exigir que os benefícios decorrentes da obediência a isto sejam dadas a você. Na graça você sabe que você não merece nada e que tudo que você recebeu foi um presente. E você começa a caminhar na presença de Deus por amor a ele. Por amor a ele, não para cumprir uma regra ou para obedecer a algum tipo de pessoa e tudo. Mas complicam essas coisas como se a graça fosse barata, como disse aqui o ouvinte. Além de ter sido cara, ela não é fácil. Porque uma coisa é você dizer assim, eu nunca matei ninguém. Eu também não. Certo? Aí a outra parte é, já desejou? Já, deu ruim. Opa. É isso. Opa. Esse texto de Mateus me parece que cai no esquecimento no dia a dia, na vida cotidiana. Você fazendo essa leitura, aqui eu pensei, se houvessem 2 eventos, 2 conferências, uma com um tipo de pregação e uma com a outra, qual seria que teria mais público? Qual teria mais procura? Qual teria mais interesse? Naturalmente a da lei, porque é mais fácil de você olhar e falar, não, isso aqui é mole, isso aqui eu nunca fiz e nem pretendo fazer, né? Jamais. Mas quando ele começa a apresentar o que é essa nova ordem, esse novo entendimento que ele está trazendo, é mais ou menos o que os discípulos diziam à torta e à direita. Toda hora alguém diz, mas assim tá pesado, Jesus. Esse discurso, olha, sinceramente, Jesus, tá pesado para mim, Jesus. Tá pesado. Sou crente há muito tempo, mas esse ensino novo aí tá difícil. Tá pesado. É isso mesmo. Fala, meu apóstolo. Não, o que nós podemos acompanhar nisso tudo é que as pessoas às vezes assim, não, olha só, com Cristo acabou a lei, nós não vivemos mais na lei, nós vivemos na graça. E tudo que a gente está vendo aqui, gente, é mais difícil, mas nós temos um Deus que nos livrou de todo o mal e nos garantiu a vida eterna. E nós estamos baseados nisso. A lei é difícil? A lei era difícil, mas já foi falado aqui muito bem. Você era só não fazer que você tinha o benefício. Agora, na graça, você tem que optar. E optar é muito difícil. Uma certa vez eu falei na nossa igreja, como seria bom se de manhã cedo o Espírito Santo viesse e falasse assim, olha, você tem que usar vermelho, cor de abóbora, tem que fazer assim, tal, né? Lista de tarefas do dia, né? Fácil, né? Seria Lista tão mais de tarefa fácil. do dia. Mas acontece que é o seguinte, nós temos que decidir. Nós fomos chamados para o louvor da glória de Deus. Nós temos que honrar o Senhor. E isso torna-se mais difícil. O Senhor nos deu a graça, mas também nos deu a escolha que vai nos levar à perfeição. Essa é uma graça. Sim. É uma das graças de Deus que ele nos deu foi poder resolver muitas coisas. Isso. E ele permite que a gente tome decisões e que a gente tenha escolhas. Por exemplo, quando a gente lembra sobre a lei que era impossível a um ser humano, qualquer um, cumpri-la integralmente, por isso sacrifícios existiam para que pudesse amenizar essa culpa e amortecer essa história. Aí vem Jesus, que é o único que poderia ter cumprido a lei, e ele a cumpriu integralmente porque ele não teve pecado algum, e ao invés dele, que não teve pecado algum, seguir ele se fez sacrifício. Nós não temos condições de cumprir a lei, e agora nós não cumprimos a lei, nós vivemos pela graça de Deus, por meio daquele que se fez sacrifício por nós. Então a vida cristã é uma vida de gratidão, é de reconhecimento pelo que ele fez, pela obra que ele realizou na nossa vida, pela obra que ele fez na vida daquela pessoa, daquele outro indivíduo, e de motivação contínua pelo que ele realizará
Quando uma pessoa fica apegada a isso e acreditando que agora tudo pode, é porque ele não entendeu. Ele não entendeu ainda. É isso. Ele tá naquele negócio assim que ele não entendeu ainda. Ele está desfrutando de alguma coisa que ele não entendeu como é muito melhor do que ele poderia imaginar. É um livre se comportando como escravo, né? Hoje fica mais fácil, porque, na verdade, nós, seres humanos, nós sempre, isso é desde Adão, nós queremos sempre colocar a culpa da nossa escolha em alguém. A culpa das nossas decisões em alguém. E foi o que o nosso pastor nos antecedeu. A graça te dá o livre-arbítrio, mas também te veste de uma responsabilidade. Ó, você é responsável por aquilo que você decide. Você é responsável por essa atitude que você toma. E fica muito, muito tranquilo. É muito confortável, essa é a palavra, dizer eu amo a Jesus, o sangue de Jesus me torna livre, então eu posso fazer o que eu quero porque eu sou livre. Então, na verdade, você não é livre. Você é escravo da tua própria carne, você é escravo da tua própria vontade. Você diz que é livre, mas se torna escravo do seu eu, né? Sim. Você quer se comportar, não. Eu sou livre, mas eu não consigo largar isso aqui. Eu sou livre, mas eu não consigo largar a fofoca. Não, eu sou livre, mas esse pecadinho aqui, então você não é livre. Você quer usar o sacrifício de Jesus, a graça de Deus, para maquiar. Isso, é uma liberdade do Paraguai, né? É uma liberdade meio que fantasiosa, né? E fica muito confortável. Eu errei, não, mas a graça me cobre, né? Você não quer usar o evangelho, o sangue de Cristo, para que você viva uma vida de renúncia. Porque quando você diz que Jesus é o teu Senhor, você está dizendo que ele é o teu dono. E se ele é o teu dono, você tem um livre-arbítrio, mas você deve satisfação, né? Você deve uma devoção a alguém. E é essa responsabilidade que muitos não querem ter. Verdade. Estava aqui lendo aqui, não entrar na máxima do nada a ver, mas também não ficar como legalista demais. Essa expressão aqui, a gente está ligada ao equilíbrio. Isso é muito importante. Sabemos que fica muito tendencioso, tanto para um lado como para o outro. Existem pessoas que têm essa liberdade, mas tem aqueles que querem, de fato, exigir, colocar o peso da lei. E aí, quando entra, como a pastora falou, a questão do Espírito Santo, que traz todo o equilíbrio, nos orienta, nos instrui, nos capacita, nos diz, é a campainha. O meu primeiro pastor dizia, não é possível que você não tenha o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito de Deus em você, quando você erra, automaticamente a campainha toca dentro de você. Ele te desperta pro que é certo e do que é errado. E a questão de ser legalista falta algumas vezes, em algumas pessoas, um pouco de equilíbrio. Eu costumo dizer, quando estou ensinando, que a questão da ponte Rio-Niterói. A ponte Rio-Niterói tem 13 quilômetros e ela não quebra por causa da sua flexibilidade. Então é importante ser flexível, mas que não entre a libertinagem. Porque a libertinagem é completamente diferente da liberdade em Cristo. E as pessoas querem usar essa questão da liberdade para pecar, para errar, para bagunçar, para fazer coisas que vão levar a erros, a pecado, e todo pecado tem a sua consequência. É isso aí. Todo pecado tem a sua consequência, principalmente a questão da morte eterna, se aquele que pecar, aquela alma que pecar, essa morrerá. Então, o que nós queremos dizer sobre a questão do legalista é que ele também erra no excesso quando lhe falta o equilíbrio. Quando não tem o equilíbrio, também há o erro. Então, o equilíbrio em todas as áreas da vida, familiar, na igreja, no evangelho, ele é preponderante para que possamos ter uma vida saudável em Cristo Jesus. Raramente, apóstolo, o legalista é legalista com a sua própria vida. Opa! Normalmente, o legalista, ele está preocupado com a sua vida, com a vida do outro, não com a vida própria. Não é isso, pastor Paulo? Porque, olha só, o legalista, no futebol diz que a melhor defesa é o ataque, tá? Quando eu começo a atacar as pessoas, quando eu começo a falar das pessoas, eu sou esquecido, né? Eu saio do foco. Então, muitas das vezes nós vemos as pessoas atacando, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, porque tal é proibido, é pecado, faz essa coisa toda. Ele é esquecido, tá? Só que, gente, eu volto a falar ao que eu falei no início. Gente, nós fomos chamados pela grande comissão. Temos que pregar o evangelho. Para pregar o evangelho, nós temos que ser influenciadores. Isso. As pessoas têm que ver algo diferente em nós para poder aceitar Jesus como Salvador. E o que eu estou fazendo para que eu seja influenciador? Se eu estou vivendo segundo a novidade do mundo, porque eu sou pseudo livre.
Essa é a minha pergunta. Tem uma outra luz que eu queria jogar aqui sobre esse tema, que é quando a pessoa diz o seguinte: como decidir com sabedoria o que convém e o que não convém? Eu não sei se os irmãos percebem isso também, mas tem uma expressão do nosso tempo que eu ouço constantemente, seja no rádio, na televisão, nos vídeos de conteúdo pela internet, que é a tal da expressão "a minha verdade". Isso. Já ouviram isso? Como é que funciona? Não, essa é a sua verdade, eu acho muito bonito que você expressa a sua verdade, que eu também tenho a minha verdade, cada um tem a sua verdade, e faz esse mundo bonito, colorido, cada um com sua verdade. E a mentira não Gente, existe mais. Não, só a verdade. Para nós da fé cristã, para aqueles que caminham no evangelho, a verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. Isso. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando o ouvinte faz assim, como decidir com sabedoria? Se eu não tenho alguma coisa como referência, como paradigma, eu sem querer vou cair na história da minha verdade. Porque eu posso achar que aqui dentro, você não sabe, mas aqui dentro, para mim, tá muito frio. Tem uma pessoa querida aqui do meu lado que acha que tá gostoso. Então, é muito assim, né? A minha verdade, a sua verdade, a minha opinião, a sua opinião. Para nós que caminhamos no Evangelho, o Evangelho, as Sagradas Escrituras, vão fazer esse papel de referência, de paradigma. Como é que eu posso decidir com sabedoria? Me voltando para as Escrituras. Isso. Então, quando a gente tem lá aquele texto, como pode o jovem purificar seu caminho? Como é que ele pode se manter caminhando na retidão? Buscando a verdade dele? Não vai dar certo. Ele precisa buscar as Escrituras. Essa fala do senhor é muito importante, pastor, porque ela nos traz aqui a reflexão do que é pós-modernismo, e essa é uma tônica, né? Todo mundo que define uma época o faz com base na época anterior. Então, chamam de pós-modernidade aquilo que está seguindo a essa modernidade. Então, essa ideia de cada um tem a sua verdade... É um lugar assim, a parte boa é que teoricamente está havendo mais respeito e tolerância com a opinião alheia. Estou dizendo que teoricamente, na prática não acontece isso. Teoricamente, essa é a tese, né? Isso é bonito, né? Mas, por exemplo, há uma diferença em ter uma opinião. Ter uma opinião, eu tenho minha opinião, você tem a sua. Aí acontece o tempo inteiro, nós não precisamos ter a mesma opinião. Mas a verdade é a diferença, é verdade ou é mentira? Quando se cria uma nova denominação de verdade, é meia verdade, não é uma verdade completa, é uma falsa verdade, você diz, mas peraí, mas até ontem era, ou é isso, ou tá frio ou tá quente. Ou tá frio ou tá quente. Nesse caso ainda tem uma opinião. Sim. Mas a verdade, que é o evangelho, que é Jesus, que para nós é algo assim, nós não estamos discutindo esse assunto, né? Mas há pessoas que querem discutir, então eu respeito a sua verdade, essa fala que o senhor trouxe. Um outro aspecto é que legalistas e liberais não lidam bem com graça. Nenhum dos dois grupos. Sim. Nenhum dos dois grupos. O legalista não lida com graça. Por quê? Por que não lida com graça? Porque o negócio dele é a lei. Normalmente a lei que ele estabeleceu. Certo? Ou a lei que ele cumpre. Então é o seguinte, mais ou menos assim, não vou mexer com isso não, que eu sou fraco, ou tem um ponto falho, entendeu? Vamos supor que seja o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, quem tem filho homem e que fez uma besteira no colégio, vai ter uma regra pesada agora na nossa igreja, certo? Aí junta as pessoas, diz, cara, melhor não botar essa não, porque meu filho... então não botar essa não, então tira essa regra, é isso. Vamos mexer um pouquinho. A pessoa só estabelece regra que ele acredita que ele possa cumprir. Isso. Certo? Porque ele fica bem. Ele virou modelo. É isso. A graça, o modelo é Jesus. Isso. Amém. Na lei, essa regra, o modelo é o homem. Quem vai levar os parabéns é o homem. Isso. Todo lugar que o homem é glorificado, tá fora do negócio. Mas o outro lado também é brabo. O liberal. O liberal diz, não, cada um decide conforme a sua cabeça. Quem tá no centro? O indivíduo, porque ele resolve. Não, isso não tem nada a ver, isso é um problema. Que isso, rapaz? Essa sua verdade é a minha. Liberal, nós estamos falando de pessoas libertinas. Liberal é aquele que está na fé e é liberal, tem um posicionamento liberal. Veja como as coisas são complexas. Esses dois grupos não entendem bem o que é a graça de Deus. JR, o ouvinte, nesse assunto que estamos abordando, no final ele fala assim, qual é a melhor forma de refletir a luz de Cristo? Não tem outra forma senão imitando a Cristo. Não tem, nós falamos sobre nós somos cristãos.
E como cristãos, nós devemos imitar a Cristo. Então, se eu quero refletir a luz de Cristo, eu tenho que recorrer à Bíblia e olhar como ele agiria, como ele falaria, qual é o comportamento de Cristo. Deixa eu olhar aqui. E é isso que nós não queremos. É isso que o ouvinte não quer. Deixa eu ver aqui. Então eu vou ver aqui qual é o melhor comportamento que se enquadra, que eu me enquadro. Qual é a melhor forma, qual é o jeitinho que eu posso dar para que eu fique confortável. Então você não quer ser um cristão. E você aí não você quer. tem nesse evangelho que a gente lê, que a gente estuda, que eu li agora há pouco, no Sermão do Monte, Jesus, eu, porém, vos digo. É assim. Então, é isso. Nós temos que olhar para ele e falar assim, é assim. Eu quero agradecer a fala de cada um de vocês que estão participando conosco, agradecendo a você que nos acompanhou até aqui também na transmissão dessa nossa live de abertura que vai estar disponível. Eu quero convidar você para compartilhar, porque essa é uma mensagem que você ouviu aqui, que pode ser uma bênção na vida de alguém. Então você pega, você curte, compartilha para que ela fique disponível. E os seus, aqueles que te seguem, aqueles que te acompanham no Face, quem sabe seja exatamente a palavra que Deus tem reservado para a vida deles. Enquanto isso, um breakzinho, ouvindo uma canção linda que fala sobre graça. Ela não é nova, mas é muito atual, porque foi pela graça, somente pela graça que nós chegamos aqui. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando pra me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. A si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Que eu venci e cheguei aqui. O seu rádio está no Debate 93. Ô Marcela Bastos, são 11h40 no horário de Brasília. O tempo está voando. Tá voando e escalando estava um menininho de 5 anos lá na Indonésia. Ele subiu no telhado de uma clínica. Meu Deus. Quando ele chegou na clínica e soube que iria passar por uma cirurgia de circuncisão. 5 aninhos. 5 anos. Por explicar para ele a cirurgia. Isso aí. Aí o que acontece? A criança só desceu 2 horas depois. Quem contou essa história foi a médica. E aí quando os pais perceberam que o menino estava no telhado, eles escolheram não subir. Porque tinham medo do menino se assustar e cair. O que os pais fizeram? Chamaram o professor do colégio para ajudar. E aí a médica contou que foi impressionante, porque o professor chegou, convenceu o menininho a descer e disse que quando ele desceu sozinho, foi para a sala de cirurgia, foi lá, deitou na mesa da cirurgia, sem precisar de nenhum esforço. O professor foi lá e resolveu o problema. E aí a gente pergunta: qual é o poder das boas influências nas nossas vidas? Como sermos nós os bons influenciadores, já que a gente está falando de influência aí no tema anterior. E a gente lembra de 2 Coríntios 3:3, que diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Boa palavra sobre esse assunto. Vamos ouvir aqui os nossos queridos debatedores. Eu lembro de um versículo bíblico que me parece que serve muito bem nesse caso, quando lemos assim:
ensina a criança ou o menino no caminho. Me parece que, vamos falar do nosso tempo, que é o tempo que eu estou vivendo, né? Me parece que no nosso tempo é comum que a gente ouve citações desse texto, das Escrituras, mas quem está citando, em muitas vezes, não está ensinando a criança está ensinando a criança o. E esse trocadilhozinho de palavras que o português oferece vai trazer uma compreensão, um entendimento muito diferente, porque em uma cena, em um cenário, numa conjectura, eu estou apenas apontando para onde tem que ir, mas eu não caminho junto, mas eu não vou junto, mas eu não estou sendo visto, eu não estou sendo percebido caminhando no mesmo caminho. Então é como se eu dissesse assim, imagina você talvez já deva ter visto isso, uma pessoa que fala assim, ó, evita beber refrigerante, hein? Cadê minha coca? E tá pedindo a coca. Isso vai matar você, hein? Traz um limão e um gelo na minha? Ué, mas você tá dizendo que faz mal, mas você tá no quarto copo, poxa. É aquilo, faz o que eu digo, porque aí o conselho do senhor, embora seja um bom conselho, não vem engrossado, alargado, respaldado por um exemplo que eu possa ver e aprender enquanto vejo. Então, ensina a criança no caminho. Caminha junto, vai junto e faça com que o seu caminhar possa ser compreendido como um ensinamento. Eu achei interessante aqui, porque a influência dos professores. Quero já parabenizar todos os professores que têm uma influência tremenda na nossa nação. Minha mãe é professora, minha esposa é professora, meu irmão era professor, então de uma família de militares com professores. O professor, ele tem uma função fundamental. Agora imagina a igreja que tem esse poder de influência, de influenciar o mundo. E nós, como igreja, somos aqueles que portamos as boas novas de salvação e boas notícias para esse mundo perdido. Temos que ter sempre na boca uma palavra positiva. É claro, de verdade, como o pastor disse, que não somente a mensagem, mas precisamos viver isso na prática para que aqueles que olham em nós tenham o desejo de ter Cristo por causa da nossa praticidade diária de vida. Mas a mensagem influencia muita gente. Podemos tornar o dia de alguém melhor com uma palavra de restauração, de renovação, de alegria, de esperança. E isso é importante. Você vai ver que haviam 12 espias quando Moisés mandou espiar a terra prometida. Pegaram o fruto da terra, voltaram com o fruto. E, de fato, confirmaram que aquilo que Deus disse que a terra era boa. Então, trouxeram frutos excelentes da terra. Mas quando chegaram, deram um relatório contrário daquilo que Deus disse. Daquilo que eles viram e daquilo que eles provaram. E o relatório contrário, JR, fez desmaiar o coração do povo. Tirou a força. Uma pessoa desmaiada não tem força, não tem ânimo, não tem alegria, não tem nada. Então, a mensagem negativa pode influenciar pessoas para coisas negativas. Foi o que aconteceu com o menino. Mas uma professora com uma mensagem positiva, não vai ser assim, vai dar tudo certo. Tranquilizou, contornou a situação e ele foi lá e conseguiu fazer. Então a igreja pode contornar esses momentos turbulentos que estamos passando. E estar com a pessoa na hora que ela precisa. Na hora que ela precisa. Porque pode parecer para qualquer adulto que essa é uma operação tranquila, mas qualquer pai de filho que já teve que passar por isso sabe como o coração do pai fica apreensivo. Então os pais estavam apreensivos. E o professor simboliza esse líder, esse influenciador, alguém de confiança. É isso que eu ia alguém falar. Que a gente acredita, né, pastora? JR, eu sempre digo que o Jesus que eu conheci, eu não conheci na rua, nem na igreja, eu conheci dentro de casa. Que lindo. Então, o poder de influência que meu pai teve, que já dorme no Senhor, já tem 20 anos, eu tinha 12 anos de idade, o poder de influência que ele teve sobre mim, a minha mãe, foi algo extraordinário, porque uma amiga um dia desse me ouvindo falar sobre ele, ela falou: Raquel, você fala de um jeito, parece que seu pai morreu um dia desse. Eu falei: não, eu era criança, tinha 12 para 13 anos. Mas o que eu aprendi foi dentro de casa. E eu sempre digo que você pode terceirizar tudo. Você pode terceirizar alguém para lavar uma roupa, você pode terceirizar alguém para limpar uma casa, para lavar um carro, mas a confiança, a paternidade e a maternidade não tem como você terceirizar. O filho desceu do telhado porque ele confiava no professor. O poder de influência que esse professor tinha. Eu acredito que não foi, o nosso apóstolo falou, é real, mas não foi só as palavras.
Ele olhou pro professor e falou, ele identificou, eu confio. A presença daquele professor trouxe confiança. Talvez esse professor já o tenha defendido na sala de aula, talvez esse professor já o tenha respaldado de alguns amiguinhos, de algum encorajado, né? Já tenha incentivado, então eu vou descer. Não, se ele está dizendo que eu consigo, se ele está dizendo que eu dou conta, eu vou. E mais uma coisa, isso não quer dizer que os pais não sejam confiáveis. É que tem momentos da vida e que uma outra pessoa pode ajudar muito. Sim. É por isso que na igreja, muitas vezes, os líderes espirituais são chamados para coisas que não têm a ver diretamente com isso. Mas é porque é a confiança. O poder de influência. É a confiança. Eu quero agradecer aos queridos irmãos e amados que participam conosco dentro desse tema, desse assunto. Quero dizer o seguinte, agora há pouquinho foi feita aqui uma menção, que é uma palavra assim, sem nenhum tipo de objetivo negativo, né? Quando se falou, por exemplo, sobre uma fé paraguaia, alguma coisa assim, né, Raquel, que você falou? Foi fé paraguaia. E um ouvinte nossa que trabalhou lá durante algum tempo, missionária e tal, e que tem aqui como segunda nação Paraguai, e falou coisas lindas aqui a respeito, mas só para explicar que não foi essa a intenção, que é um processo que a gente tem e que pode, claro, com base até nessa fala, né, Raquel? Quer responder ela, Raquelzinha? Fica à vontade. Minha querida ouvinte. Nós brasileiros usamos essa frase como de costume, como se dizendo, do Paraguai não quer dizer que isso, meu apóstolo, não é algo original, como nós falamos da China, isso aqui é da China, né? É algo mais inferior, não chamando o país, não chamando a cultura, pelo amor de Deus, nós não estamos diminuindo o país, nós estamos diminuindo a cultura, é mais uma frase, uma expressão brasileira de dizer que não é algo tão firme, né? Por questão de produtos que nós mesmos já conhecemos. Eu quero agradecer a fala da missionária e agradecer a fala dos nossos ouvintes aqui, ou da nossa ouvinte especificamente, porque é exatamente isso, uma palavra boa. Marcela, agora em espanhol. Agora em espanhol. ¿Cuál será el tema? ¿Cuál será el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Quiere que hable todo en español? Sí, todo. Que va a leer todo. Entonces no. Porque nuestros oyentes están acompañando nosotros. ¿Qué? Oyentes. Oyentes son muy sabios. Sí. Entonces vamos a hablar todo en español. Sí, toda. Vamos não, ouvinte. Ué? Vamos falar espanhol, os ouvintes vão não. Sim. Vamos falar em brasileiro, nem português. Solamente uma parte. Solamente uma parte. Então, vamos para o terceiro. Uma família cristiana. Terceiro, mais conhecido como quarto. Deixa eu explicar. Por que pra mim é o terceiro? Explicar. É o terceiro, porque pra mim o tema principal não entra. Eu estou explicando. Não. Você tem que. Para os debatedores. Deixa eu falar minha verdade. Deixa eu falar minha verdade. O terceiro é quarto. Outros três temas aqui. Uma família cristiana que se ha recusado a pagar imposto de renda. Sim. Ok? Posso ir? Todo mundo compreende quando fala sobre imposto de renda. Deixa eu contar bem em português aqui, que essa história é interessante. Uma família cristã, ela vinha se recusando a pagar o imposto de renda, porque segundo essa família, o pagamento iria contra a vontade de Deus. E agora o que vai acontecer com essa família? Vai ter que desembolsar aí cerca de 7 milhões de reais em dívidas com o fisco na Austrália. Claro que não é em real, né? Mas é o equivalente. Os irmãos não pagavam imposto de renda desde 2011. São irmãos, assim, de quem? São irmãos, um do outro. Um do outro. Os que não pagavam. Achei que estava falando da gente. Não. A duplinha aí. E aí disseram que não possuíam nada porque eles eram de Deus. Como argumento. É verdade, eles disseram isso. E como argumento, eles afirmaram que a lei de Deus é a lei suprema dessa terra. E que fazer as pessoas pagarem impostos estava enfraquecendo a dependência que as pessoas têm de Deus. Na decisão que o juiz tomou, o juiz disse assim, que embora ele acredite que as crenças dos dois irmãos sejam genuínas, não existe nenhuma referência específica na Bíblia para sustentar o que eles argumentam, segundo o juiz. O juiz afirmou o seguinte, na minha opinião, a Bíblia disse efetivamente que as questões civis e a lei de Deus operam em duas esferas diferentes. E aí a gente pergunta para vocês, ouvintes, aos nossos debatedores, você concorda com a decisão da família? E quais os riscos de uma interpretação
errada dos textos bíblicos. Como desenvolver uma fé saudável? E quanto à questão dos impostos, o que nos diz a Bíblia, hein? E aí, debatedores? Pastor Paulo, vamos lá. Isso aí é claro, né? Nós podemos ver que é o seguinte, é uma clara interpretação daquilo que eu falei, só o que me interessa, Isso. né? Porque o próprio Jesus, não precisando pagar imposto, né? Por ser isso aí. judeu, ele chega e fala, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós somos, né, pessoas que vamos morar no céu, estamos aqui como passageiros, mas vamos morar no céu, mas enquanto estamos aqui, somos sujeitos à lei do país que nós estamos aqui, temos que pagar os nossos impostos, até porque somos exemplos, né? Nós estamos falando tanto em exemplos aqui, que como crentes nós somos exemplos, nós temos que pagar os impostos devidos, temos que ser pessoas honestas para viver uma outra vida. Achei interessante ele pegar e fazer do jeito dele, né? Que a lei de Deus é a lei suprema. E a lei suprema do Senhor, o Senhor fala assim, cumpra o que a lei da nação está determinando. Qual o risco de uma interpretação errada dos textos bíblicos? Qual o risco, ou quais riscos? Bem, na verdade, eu creio que pode ser resumido da seguinte forma, o risco de aquele que está seguindo esse caminho se frustrar. Porque ele vai pegar alguma coisa que ele vai estabelecer como verdade, vai estabelecer como que de fato é a mensagem que está no texto, não estando, e quando ele precisar usar isso, ele vai descobrir que não é. A gente, infelizmente, vê muito isso com músicas do nosso tempo. Músicas que parecem ter esse teor bíblico, mas na verdade não tem, se você for fazer aquele dever de casa da igreja de Beré, os bereanos. Quando você se vê diante de uma situação, você vai lembrar daquilo que disseram, e você vai descobrir que aquilo não funciona, que aquilo é furado. Então, essa decepção, na verdade, não é com as Sagradas Escrituras. É a decepção com que você achou que estava lá, mas nunca esteve. Nunca esteve. Então você se reveste, pega como eu tô com um casaco aqui, você pega isso e veste. Não, isso aqui é verdade da Bíblia. Isso. Quando você precisa pôr essa verdade em uso, descobre que não funciona, dois caminhos. Ou eu não tenho fé para que isso funcione, ou eu não creio na Bíblia. Mas calma aí, a Bíblia não está errada. E não se trata de você ter ou não ter a fé, se trata de que esse princípio que você achou que era bíblico, não é. Qual é o risco de uma interpretação errada do texto? Está aqui um exemplo, ou melhor, está aqui mais um exemplo. Vai te levar a viver uma experiência desagradável, vai frustrar você. O pastor Samuel foi muito feliz no que falou. E eu abri aqui em Marcos 12, Jesus, olha aqui, versículo 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? E dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A Bíblia diz, e Jesus, conhecendo a malícia do coração, Jesus sabe, né? O que o nosso pastor Samuel falou é real, é sobre a nossa verdade. Você pega e se veste, se reveste daquilo que lhe é confortável e faz daquilo a sua bandeira. Se você for consultar a Bíblia, se você for consultar as Escrituras, você vai saber que a verdade que é Jesus nos manda seguirmos a lei dos homens, para aí então vivermos bem debaixo da lei de Deus. Amém. Pessoas pegam até versículos, isso é fato, pegam versículos isolados para poder usar o seu bel prazer. Isso é perigoso demais, porque tem que entender o texto, o contexto, ver que de fato Jesus está ensinando e orientando. Agora você vê que o juiz é equilibrado. Gostei muito. Não é? Um juiz muito equilibrado, ele conhece a Bíblia muito, e ele disse: não desconheço que Deus, que tem essa orientação bíblica para cometer tal crime, porque isso é um crime. E aí vem a consequência. Todo erro, toda falta de equilíbrio causa consequências. É isso aí.
Pastor... Não foi pouco, não, JR. Pois não, foi querido. uma dívida foi violenta. Pastor Silas Malafaia, que é pastor da minha querida Raquel Lima, costuma dizer, tem uma frase que eu ouço ele falar há 60 mil anos, que ele diz: texto sem contexto vira pretexto para heresia. É isso aí, tá bem resumido. Olha, aconteceu recentemente, e vocês devem ter acompanhado o episódio que envolveu um pastor no Espírito Santo, Estado do Espírito Santo, e que ele afirmava que poderia adulterar. Ele, inclusive, não afirmava que poderia adulterar. Ele próprio adulterou e trouxe como fundamentação o texto bíblico. Eu vou reproduzir aqui o áudio. Para que os ouvintes possam acompanhar aqui. É uma reportagem da Globo de lá, que é a TV Gazeta, e você vai ouvir um pedacinho dessa reportagem que realmente foi em 2014, mas ela é absolutamente atual e tem tudo a ver com o tema de hoje. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse da vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adúltera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom nós mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. Muito bem, essa é a reportagem, ela segue aqui com outros detalhes e outros pontos, mas o que nos interessa efetivamente aqui é que além do desconhecimento da língua portuguesa, porque a palavra é adúltera e ele estava tratando como verbo adulterar, existe uma grande falha na interpretação do texto bíblico. E é este o perigo. Aqui é um caso bizonho. É bizonho. Bizonho. Isso é impossível, tá, não sei o quê. Estão vendo o vídeo aqui, isso é realidade. Se ele usou isso, ele passa até, você olha para ele e vê que ele está acreditando naquilo ali. Sim. Contudo, nada disso torna este indivíduo inocente. Naturalmente. Com todo o respeito. Esse senhor tem 50 anos de idade, ou tinha, né? Hoje tem 54, né? 55. Tá bem acabadinho com 50 anos. Eu faço 40 anos agora, esse ano, se o senhor me permitir. Então, com todo o respeito,
Me parece que, ainda que fosse o caso de falta de instrução na língua portuguesa, na gramática, na interpretação de texto, e todos nós percebemos que há, ok. Ainda que houvesse ainda o erro na interpretação bíblica, o senhor não fez seminário, não tem uma biblioteca em casa, não sabe o que é homilética, não sabe o que é exegese, não sabe nada, ok. Mas ele tem o Espírito Santo? Com todo o respeito, você que está me ouvindo, você ouvinte, por favor, com todo o respeito, o Espírito Santo nos foi dito pelo próprio Senhor Jesus. Mas eu vou enviar um que vai ser o Consolador, e não vai ser só um Consolador, ele vai ser um Consolador, mas ele vai instruir vocês em toda a verdade. Ele vai trazer luz sobre tudo, para que vocês entendam com clareza. Poxa, me parece que faltou tudo aí, né? Muito bem, quero agradecer aqui, eu acho que está muito clara essa palavra, representando a todos os demais debatedores aqui, sobre o absurdo que foi isso que nós ouvimos aqui no rádio e acompanhamos e fizemos isso propositalmente para dar a você uma ideia, uma noção de coisas impressionantes como essas aí. Pastor Samuel Soares, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, sempre muito bom estar com os irmãos e que você que está ouvindo aí tenha um dia abençoado. Deus abençoe você e sua família. Missionária Raquel Lima, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, aos demais debatedores, a minha família, minhas irmãs estão me ouvindo, aos ouvintes, um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Muito bem, pastor Paulo Azevedo, obrigado, meu irmão, forte abraço. Eu que agradeço, que Deus continue abençoando, um forte abraço para minha esposa, um beijão, e que o Senhor continue abençoando rica e abundantemente. Apóstolo Cássio Mariano, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, quero mandar um grande abraço, um beijo para minha esposa, pastora Aninha, para minha mãe na fé, pastora Aparecida, todos os membros do Ministério de Eva Rafael. Um abraço, obrigado. Marcela Bastos. Parabéns hoje para o pastor Anderson Pereira do Nascimento, que é da Igreja Evangélica Boas Novas do Jardim Gramacho. Também parabéns, pastor Marcos Alexandre, da Assembleia de Deus Ministério Senhor é Paz, lá em Nova Iguaçu. Pastor Lúcio Oliveira, da Igreja Batista em Belfor Roxo. O pastor Marcos Teixeira, da Igreja Batista Fé e Esperança em Jacarepaguá. Aniversário também da pastora Delisete Silva, da Assembleia de Deus Ministério Ágape, lá em Engenheiro Pedreira, e do pastor Sinésio Castelo Branco, da Igreja de Nova Vida da Pavuna. Nosso carinho a esses queridos pastores e amados que estão conosco hoje. Nós vamos continuar a orar por eles, orando pelos temas do programa de hoje, orando pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, como temos que fazer todos os dias em nome de Jesus. Pai Santo, Pai de amor, obrigado por esse dia, obrigado pelo privilégio de viver na tua luz, de viver na tua presença. Senhor, eu quero, unido aqui com meus irmãos e com tantos ouvintes espalhados por esse país, unir nossa fé nesse momento de oração e interceder, Pai, por aqueles amados irmãos que hoje estão sofrendo com algum tipo de doença, Senhor, com algum tipo de enfermidade, seja ela no corpo, seja ela na alma. Meu Senhor, clamamos que haja cura, que haja, Senhor, a libertação para aqueles que sentem-se oprimidos em suas almas. Senhor, que haja ação do Espírito Santo instruindo na tua verdade, na tua luz. Pai querido, também intercedemos por aqueles que hoje choram a perda de um ente querido. Meu Senhor, que haja consolo, que haja conforto para cada coração, para cada família. Pai Santo, também te pedimos a tua bênção agora pelos amados irmãos, colegas que completam mais um ano de vida, os pastores Anderson Pereira, pastor Marcos Alexandre, pastor Lúcio Oliveira, pastor Marcos Teixeira, pastora Delisete Silva, pastor Sinésio Castelo Branco e tantos outros espalhados por esse país. Que a tua bênção os alcance, que haja favor sobre eles, que haja renovo na fé, na esperança, que sigam confiantes, caminhando no caminho do Evangelho, desejando viver para o Senhor e para a glória do teu santo nome. Nós assim oramos e abençoamos todo o teu povo nesse país, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.